Sou eu a agradecer pela oportunidade de estar aqui e conhecer o trabalho que vocês estão realizando na Universidade de Barcelona e também conhecer colegas de várias outras universidades que se encontraram aqui durante esses 2 dias, que eu comentava com o Gel, apresentam hoje um conjunto, uma agenda de pesquisas, de investigações ampla e extremamente relevante para que a gente pense esse tema ousado, né, que é cruzar a análise do capitalismo digital com o desenvolvimento das tecnologias educacionais. Isso não é algo ousado no sentido de que não é isso que a maior parte dos centros de pesquisas tem feito, né? Os centros de pesquisa têm tentado passar o tanto mais quanto possível longe da análise das tecnologias inseridas em um modo de produção específico, né? Dados os conflitos, todas as questões epistemológicas que colocar a estratégia de pensar as tecnologias no modo em que elas são produzidas convoca a gente, né? E pensando numa forma de contribuir aqui nesses últimos dias, né, pensei que seria talvez interessante apresentar algumas das problemáticas que eu tenho, com as quais eu tenho me angustiado muito, que é como a gente pode investigar, então no sentido metodológico da coisa. Então, talvez uma contribuição menor, muito pontual, né, sobretudo de um ponto de vista mais imediato, que interessa aos pesquisadores, mas que eu gostaria, né, ao longo da minha fala, de mostrar que ela é também uma forma de analisar a conjuntura, sobretudo porque quando a gente coloca no panorama de um modo de produção, né, em que essas tecnologias estão emergindo, a gente está falando de relações de forças, né, da forma como se produzem os processos sociais e relações de força, relações de poder, relações de violência de classes. Então, talvez também um método, né, dialogando aqui com os camaradas do sindicato, de análise de conjuntura, de diagnóstico das forças com as quais a gente tem que se confrontar. Então, muitas das questões metodológicas que eu queria apresentar hoje, elas estão sintetizadas brevemente em um texto que foi publicado num dossiê organizado pela professora Teresa Adrião. O Gel participa, foi no contexto das discussões, inclusive, nas quais conheci o Gel. E talvez aprofundadamente sobre o estudo de caso, a arcoeducação, os resultados estão sistematizados nessa publicação e ela pode ser consultada. Então, hoje eu gostaria mesmo de me ater menos nos resultados e na caracterização da arco e mais nas questões metodológicas, teórico-metodológicas. O ponto de partida dessa investigação, que eu tenho feito nos últimos 3 anos, foi que na minha pesquisa de doutorado eu comecei investigando a expansão de vagas no ensino superior privado brasileiro. Só queria entender vagas son plazas, ¿vale? No usan las plazas de... Voy a hacer alguna también, porque ahora en el descanso y también la profesora Teresa Adrião me dijo eso, que hiciera algunas paradas, sobre todo a lo mejor, no voy a hacer una traducción simultánea, pero sí que algunos momentos, algunas palabras, algunos conceptos, ¿vale? Me lo comentó antes, lo haré con ella bien, a vosotros dos no os pedí permiso, pero intenté matizar. Desculpa, Aran, que... Não, pelo contrário, muito obrigado. Eu te peço ajuda nesse sentido e desculpas por não falar catalão nem castelhano. Na minha pesquisa de doutorado, eu investigava a dinâmica de expansão das vagas no ensino superior privado. E é aí que a gente se deparou com os bancos e os fundos de investimentos no ensino superior brasileiro. E olhando o processo, né, que Tatiana, né, Eli França mostraram aqui, né, há um momento entre 2014 e 2016 em que as principais corporações no ensino superior brasileiro, elas têm maiores dificuldades na punção de fundos públicos e há uma série de mudanças de estratégias. A Tatiana traçou isso aqui muito bem. Uma delas, né, ela colocou aqui,
pode ter a ver com a ida em direção ao ensino obrigatório e a privatização de matrículas. Mas há outras estratégias que a gente foi identificando nos últimos anos que esses grupos também têm feito, como o domínio dos materiais didáticos, né? Hoje quase a totalidade das editoras de materiais didáticos e paradidáticos no Brasil são controladas pelas mesmas corporações que dominam as matrículas no ensino superior. Então, por exemplo, a Cogna é a dona, né, da editora Ática, que é uma das maiores, da editora Espione, da editora Saraiva. Então elas têm uma capacidade de permeabilidade no Programa Nacional do Livro Didático, que vai parar nas escolas públicas, né, muito grande. E lembrei nesse contexto, né, que a gente tem no Brasil uma corporação muito importante na editoração didática, que é o Grupo Santillana, que é espanhol, né? E isso pode ser relevante, inclusive, para pistas de investigação, né, sobre as formas de atuação distintas, né, no território espanhol e nos países da América Latina. Mas bem, investigando outras possibilidades, né, eu me deparei com as tecnologias educacionais digitais e comecei a fazer uma espécie de mapeamento das edtechs existentes no Brasil. Então, comecei a fazer uma listagem de todas as edtechs que estavam registradas nos sistemas públicos, edtechs que estavam declaradas nos documentos das empresas, e tinha iniciado um mapeamento que já tinha alcançado mais ou menos 6 mil empresas, né, startups de tecnologias educacionais digitais, para começar a cruzar com quem eram os donos ou os investidores dessas empresas. E é esses achados, né, que começaram a indicar que a hipótese, né, de que esse campo era uma das vertentes, né, de compensação das perdas, né, ou da diminuição do ritmo de crescimento do domínio de matrículas no ensino superior, era de fato uma forma de compensação e de reorganização das estratégias das grandes corporações, que a gente chama de oligopólios de ensino. Então, a gente está falando oligopólios porque só os 10 maiores grupos, né, um contexto que está claro para os brasileiros, não sei como é para vocês, mas só as 10 maiores empresas, elas têm quase metade de todas as matrículas no ensino superior brasileiro. Então, são oligopólios de ensino. E a gente foi identificando que eram os mesmos grupos. A Cogna é a maior corporação de ensino superior privado no Brasil. Ela faz isso através de uma só das suas empresas, que se chama Croton. Uma outra empresa que ela também tem se chama Vasta. A Vasta é dedicada única e exclusivamente para organização de sistemas de ensino e plataformas digitais. E a identificação, né, de que muitas das plataformas digitais que apareciam, né, as edtechs que apareciam no meu levantamento inicial, eram componentes ou da Cogna, ou da Arco Educação, ou da Anima Holdings, ou da Estácio de Sá, foi me dando mais pistas, né, mais confirmações de que essa era um caminho, né, importante de pesquisa. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês verem qual é o caminho lógico. Então, quando a gente pega uma edtech, né, ou uma plataforma digital, como a Plural, que é da Cogna, a gente consegue rastrear qual é a primeira corporação que é a proprietária dela, que é a Vasta, e chega na proprietária da Vasta, que é a Cogna Educação. E a Cogna, né, uma empresa que tem vários braços, como foi colocado aqui, e que o Eli, inclusive, né, mencionou. Aqui vocês têm, logo abaixo da Cogna Ventures. É exatamente o caso que ele estava mencionando, de como essas corporações criaram braços, né, de venture capital no interior das suas próprias dinâmicas de holding, justamente para fazer aportes de capitais de alto risco em pequenas empresas, em escolas, né, principalmente naqueles setores que têm características inovadoras. Então ela é uma corporação complexa e que tem vários braços, e cada um desses braços procura alcançar uma dimensão do mercado privado de educação. Então ali vocês têm a categorização delas, né? A Croton
é uma empresa, né, de comércio direto para o consumidor final, então B2C. Ela comercializa ensino, comercializa matrículas no ensino superior. A Platos é uma empresa que só comercializa para outras empresas no ensino superior. Ela comercializa, por exemplo, sistemas de ensino, sistemas de gestão, materiais como plataformas de recursos humanos, plataformas bilíngues, mas tudo voltado para o ensino superior. Então é um B2B de ensino superior. A Saber é uma empresa que está dedicada a organizar as escolas privadas detidas pela Cogna. Então, para o ensino obrigatório, educação básica no Brasil, como a gente chama, o comércio direto de matrículas para as famílias. E ela tem 2 grandes braços voltados para o comércio com outras empresas na educação básica, que é a Vasta Educação e a Somos. A Vasta é uma das empresas que o Eli já mencionou anteriormente, porque ela é listada na Nasdaq, né? A Vasta está orientada para a comercialização dos sistemas digitais, e a Somos, embora ela também faça comercialização de sistemas digitais, ela faz isso de forma subsidiária, porque a atividade principal dela é dominar o sistema de livros didáticos e paradidáticos. E aí ela tem um braço, né, que é a Cogna Ventures, de aplicações de capital de risco em pequenas empresas, como startups tecnológicas, de edtechs e assim por diante. E ela também tem um braço, né, voltado para a comercialização de sistemas inovadores em um sistema de ensino que ela desenvolveu, que é o sistema Pitágoras. Essas empresas, né, isso aqui é um registro de 2021, a dinâmica inclusive está em modificação devido a algumas comercializações que ela fez com outros grandes grupos no Brasil, mas isso mostra como ela foi se complexificando e reorganizando os negócios a partir daquele contexto que a mesa anterior conseguiu traçar, que é a partir de 2014 e 2016, com a reorientação dos negócios dos grandes grupos. E esse é só um. A Croton, se eu não estou enganado, ela tem hoje no ensino superior, só em matrículas comercializadas diretamente por ela, são 900 mil alunos matriculados nas 120 instituições que ela é proprietária. Então, 120 faculdades que ela é proprietária. E esse é um aspecto bem importante, porque tanto através da Vasta quanto da Somos e da empresa de Venture Capital, que é a Cogna Ventures, a Cogna fez entre 2014 e 2022 pelo menos 1.000 inversões, 1.000 colocações de capitais em edtechs. Então, que é um volume significativo, mesmo do ponto de vista do mercado já oligopolizado no Brasil. E isso até 2022, né, que pega o contexto da pandemia do Covid-19. E quando a gente olha, né, para a estrutura da Cogna, a gente fez aquele caminho, né? Olha para pinça uma plataforma, olha para qual é a primeira empresa que é a proprietária dela, depois olha para como ela faz parte de uma holding que tem vários braços, e então a gente dá um passo a mais, que é olhar por detrás da empresa principal quais são os bancos e fundos de investimentos que são os controladores dessa companhia. Então, se a gente fosse traçar, né, pensando aqui um diálogo com as pesquisas do Hell sobre os imaginários socioeducativos, né, quando a gente olha para tudo aquilo que é traçado para nós como um cenário brilhante do que a educação pode ser no futuro, e a gente vai para o concreto, né, parte do imaginário vai para o concreto, a gente encontra as plataformas digitais, a gente encontra uma série de corporações, mas no fim da linha a gente vai encontrar os bancos e os fundos de investimentos que estão agenciando essas transformações nos mercados privados de educação. Então, esse caminho, né, de ir ao concreto e repensar a forma como os imaginários são construídos é algo que a gente tem, acho, possibilidade de construir vários diálogos de pesquisas e de colaborações importantes, porque dá materialidade para as relações que a gente está investigando, né? Então, esse é mais ou menos, de uma forma sintética, esse é
é o caminho lógico, né, do que eu considero que deve ser a investigação dessa dimensão da financiarização. Porque a gente tem uma série de problemas no campo das pesquisas em políticas educacionais, né, e um dos problemas que a gente enfrenta no Brasil é justamente que a gente tem muitas pesquisas a respeito da financiarização como um processo global, como um processo geral de financiarização da economia, mas a gente tem muita dificuldade metodológicas de encontrar as faces concretas da financiarização, como de fato ela acontece, quais são as transformações, tanto no nível da empresa, quanto no nível do processo educacional, que são decorrentes desse processo mais geral de transformação do capitalismo, né? O que eu queria conversar com vocês trouxe alguns elementos justamente nesse sentido. Como é que talvez, né, uma proposição de caminho metodológico para a investigação e para a identificação do diagnóstico de forças com as quais a gente está se confrontando. Porque eu não sei, do meu ponto de vista, pelo menos, né, é muito diferente quando a gente está enfrentando fundações, né, que têm concepções, projetos políticos educacionais, projetos de sociedade, de um contexto em que a gente está enfrentando organizações patrimoniais que têm proprietários bem definidos, com os quais a gente consegue inclusive nomear, rastrear quais são a história deles nas políticas, e quando a gente tem uma conjuntura em que os proprietários do capital com o qual a gente se confronta e que produzem, né, as políticas por diversas articulações no sentido de um Estado ampliado, eles são da proporção, por exemplo, de um fundo como BlackRock, né, Street Capital Group, enfim, Oppenheimer, né, que são fundos de investimentos que têm uma capacidade de mobilização de uma carteira de capitais monetários tão significativa que a relação de violência de classe no processo social é de uma qualidade completamente distinta, né, de um capitalismo patrimonial. Então, esses bancos e fundos, né, são aquilo que eu tenho chamado, muito no sentido do trabalho do professor François Chesnais, de investidores institucionais, que é uma forma de tentar nomear, num grau de abstração razoável, né, há uma dimensão da financiarização, que é a composição de organizações concretas, ou seja, bancos, fundos de investimentos, fundos de pensão, fundos soberanos, seguradoras, empresas de consultoria, de fusões e aquisições, e organizações desse tipo, que de alguma maneira a gente precisa envelopar e conceituar elas para definir qual é o âmbito da atuação. Então, essa é uma proposição, eu sei que ela não é consensual, inclusive, né, há várias outras proposições teóricas, mas no âmbito da pesquisa tem sido muito útil utilizar um conceito mais abrangente do que simplesmente bancos e fundos de investimentos, porque a gente tem uma diversidade de sujeitos, de atores, tanto dentro das corporações quanto nos processos de definição da política. E para exemplificar algo que o Eli já colocou na fala dele na mesa anterior, né, a proporção dos fundos que são administrados hoje das carteiras que são administradas hoje pelos fundos, né, essa é uma matéria que saiu essa semana, saiu há 2 dias atrás no Wall Street Journal, mostrando qual é uma comparação entre as carteiras administradas, por exemplo, do State Street, com o PIB anual da Alemanha, né? E a Alemanha, no contexto da União Europeia, a gente tem uma dimensão do que isso significa. Quer dizer, isso não quer dizer de forma automática, né, que o State Street tenha a capacidade de mobilizar a sua carteira, né, de administrada como ele queira, né? Então não é um livre-arbítrio da vontade dos fundos, mas isso coloca a administração do fundo, né, e aquilo que o professor Chesnais chama de finança, que é a composição, inclusive, de um extrato dirigente específico dos capitais financeiros, né, que transitam entre fundos, bancos e o Estado, em sentido estrito, em posições relevantes, né, para determinar o fluxo de crédito
a capacidade de concentração dos circuitos de liquidez, e isso é algo, por exemplo, no exame do contexto da educação superior foi muito importante no Brasil, porque como os grandes bancos e fundos de investimento estavam colocados em basicamente 4 dos grandes oligopólios, ocorreu um fenômeno entre 2003 e 2014 muito importante, que foi a escassez de crédito para as outras instituições privadas. Então, as demais instituições de ensino superior privadas no Brasil, de médio e pequeno porte, embora elas estivessem sofrendo um impulso da violência concorrencial capitalista no setor, elas não conseguiam acessar crédito porque os bancos e os fundos investidos, as carteiras administradas, vetorizaram o crédito só para os 4 grandes grupos, né? E de forma intencional começaram a produzir uma situação em que as pequenas e médias instituições privadas de ensino superior, no momento em que elas precisavam fazer colocações importantes de capitais para a expansão do ensino à distância, da formação de capital fixo, inclusive para se digitalizar, não tivessem acesso ao crédito senão através do sistema bancário, em que o crédito pode ser 2 ou 3 vezes mais caro, em média, do que os grandes grupos acessavam através das colocações dos grandes fundos e bancos de investimentos. Então, esse tipo de processo, né, ele revela uma face que às vezes nas discussões na economia política ela não é tão clara, né? Que é a dimensão de violência da relação do capital monetário. Quer dizer, não são simplesmente relações de investimentos técnicos, elas são de investimentos e colocações de capital vetorizadas por relações políticas, inclusive daquilo que está se desenhando na cabeça dos dirigentes dos fundos e bancos de investimento sobre o que deve ser a forma do setor. E a intencionalidade colocada, inclusive isso aparece inclusive nos documentos de análise internos do JP Morgan, do BlackRock, do Oppenheimer, do Advent, que foram os principais atores desse processo entre 2003 e 2012, aparece com o diagnóstico de que eles precisavam formar grandes oligopólios de ensino no Brasil para concentrar e tornar mais eficiente o processo de concentração e expansão das matrículas privadas. E aí vai se criar, né, justo esse cenário, o cenário de escassez de crédito e a ação do Estado no sentido de regular, de ampliar as regulações sobre as pequenas e médias instituições, vai criar um cenário de quebra generalizada das instituições pequenas e médias que vão ser compradas pelos grandes grupos. Então, um processo proposital, organizado, estratégico, inclusive estagiado, né, de concentração de mercado, de formação de oligopólios. Então é importante, quando a gente está olhando para esses investidores institucionais, olhar para a complexidade dos processos, né, econômicos e políticos que as ações aparentemente técnicas deles vão ter sobre os mercados e as dinâmicas das indústrias. Um outro conceito que me parece importante para esse tipo de metodologia é aquilo que foi trazido hoje na mesa pelo professor Romualdo, fez uma aula importante, inclusive, né, de histórica, né, do capital financeiro, da financiarização, e eu particularmente trabalho com a concepção, né, do professor François Chesnais, que trata, que considera pertinente o conceito de capital financeiro tal como ele foi formulado por Hilfert trazido, né? Porque o Hilfert faz uma leitura da seção 5 do livro 3 do Capital e formula as bases, né, da lógica de organização conceitual do capital financeiro no texto dele. Mas coloca como relevante ao lado do conceito de capital financeiro a organização da finança. Quer dizer, há uma série de processos sociais distintos que ocorrem no nível da empresa, ou seja, uma transformação da própria dinâmica da empresa, e também no nível social, com a complexidade da estratificação das classes dirigentes. E esse é um aspecto que é muito relevante nas pesquisas sobre o capital financeiro hoje. Há uma vertente, inclusive, da sociologia, que se chama Sociologia dos Dirigentes de Empresas, que tem se dedicado
de forma muito consistente, por exemplo, os trabalhos do professor François Xavier Dudoué, que em justamente tentar entender quais são as dinâmicas hoje de uma parcela, uma fração das classes dirigentes que operam no nível dos bancos dos fundos de investimentos e transitam por eles, né, com carreiras que têm aí em cada uma das suas etapas mais ou menos 3 a 5 anos em cada um dos fundos e que transportam entre os fundos, né, dinâmicas de transmissão das relações de poder econômico e político da organização patrimonial do capitalismo hoje. E um outro aspecto que é importante ainda sobre o conceito de capital monetário na obra do professor Chesnais é a forma como o capital financeiro, no pensamento dele, principalmente no último livro, né, Finance Capital Today, que foi publicado em 2016, ele entende que o capital financeiro não se descola de maneira alguma do capital produtivo no capitalismo. Então, o capital financeiro, na realidade, é a decorrência orgânica do desenvolvimento das relações do capital. Porque se é verdadeira na teoria do valor que a tendência no capitalismo é a ampliação das condições de acumulação e apropriação da riqueza produzida socialmente, então, e essa riqueza cresce acima das taxas médias já de formação de capital bruto, né, de capital fixo, então necessariamente tem que haver uma massa crescente de dinheiro ao longo do tempo que não pode ser convertida sob outra forma de capital e que permanece como dinheiro e que precisa ser administrado como tal. E, portanto, exige a formação de uma divisão técnica entre os próprios capitalistas para organizar os fluxos e os circuitos, né, pelos quais essa massa monetária, essa massa de capital sob a forma de dinheiro tem que ser administrada. Então, o surgimento dos bancos no sentido capitalista do termo, o surgimento dos fundos, da organização das poupanças não reinvestidas, né, é uma necessidade técnica do capital produtivo, que maneja a forma como esse capital é reorganizado nos seus fluxos e transita na direção de determinados investimentos que são estratégicos do próprio ponto de vista da produção capitalista e da ampliação dela nas suas fronteiras. Então, eu pelo menos considero que isso é muito importante porque isso define para nós um norte muito claro do que é relevante na relação capitalista atual, mesmo nas suas formas atuais, como capitalismo digital ou outras adjetivações que sejam feitas, porque o trabalho continua central nas relações de valorização do valor. E, portanto, sempre que a gente perder, né, na análise dos nossos objetos, essa bússola, né, de onde está o trabalho, reencontrar a sua forma social, que é a força de trabalho, e a sua forma de ser social, que é a valorização do valor, serve para nós como uma direção metodológica para reorganizar as nossas perguntas, quer dizer, onde estão os trabalhadores, quais são os limites hoje da empresa capitalista, como redefini-la, inclusive, diante de questões como as plataformas digitais colocam, né? Eu vou passar isso aqui porque já foi tratado pelos colegas, né? Só queria mostrar mais uma vez o dado que o Eli colocou, né? O Brasil tem aqui 10 grandes, pelo menos 10 grandes, né, empresas listadas nas bolsas de valores, tanto são basicamente duas praças financeiras, que é Nova York e São Paulo, né? Mas há um dado que é muito relevante a respeito disso, que é algo que eu tenho discutido com o professor Dan Corrin, do Canadá, que a gente identifica, por exemplo, no mercado das edtechs, que uma parte da direção política que elas representam é a quebra dos laços geográficos das escolas com as suas comunidades. Quer dizer, porque eu posso ter uma plataforma digital que ela é, por exemplo, criada e organizada em São Paulo, mas ela é distribuída para todo o território nacional, para as escolas públicas ou privadas, por exemplo. Né? Isso significa que uma empresa que está sediada na maior cidade do Brasil, no centro, né, do capital financeiro brasileiro, ela tem a capacidade de comercializar o produto dela para todo o território e
Os professores, por exemplo, das escolas privadas que fazem parte das escolas privadas que têm um sistema de ensino, a relação que eles vão ter com a escola que os emprega diretamente na comunidade não tem nenhuma gestão sobre a plataforma em si. Ou seja, a modificação dos conteúdos, das formas pedagógicas que estão postas para o trabalho do professor dependem de relações que estão fora do território, das quais o professor, com as suas relações de forças locais, como o sindicato, por exemplo, ele não tem alcance, não tem agência. Uma das coisas que o professor Cohen tem batido muito é justamente como um dos efeitos secundários das edtechs pode ser nas políticas, ele analisou 2 políticas nos Estados Unidos, justamente para enfraquecer as relações comunitárias, entre elas a relação sindical, né? As condições completamente distintas que ficam colocadas para os professores terem agência sobre os elementos do seu trabalho, como as formas pedagógicas dos seus conteúdos. Mas a descentralização geográfica produzida, por exemplo, por plataformas e sistemas de ensino, ela se coaduna com uma altíssima concentração geográfica dos capitais que são proprietários dessas empresas. Então, é a descentralização e dos laços geográficos, né, políticos com as comunidades, mas uma altíssima concentração e centralização da poder político e econômico dos fundos em determinados territórios. E esse é o elemento, talvez, que eu queria destacar, porque embora a gente tenha discutido em várias das mesas, né, esse processo de financiarização no Brasil, um dos aspectos que vale a pena a gente ter sempre claro, né, é que os capitais que são proprietários, né, através dos fundos de investimentos e bancos das maiores empresas hoje em operação no Brasil, como essas que estão listadas aqui, eles não são brasileiros, mesmo quando eles estão passando por carteiras administradas por fundos brasileiros. Esses capitais são, e essa é uma parte da pesquisa que eu estou realizando agora, é rastrear a nacionalidade dos fundos, né? Eles estão concentrados nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, na Suíça, em Singapura, em alguns paraísos fiscais. Então, há uma concentração do poder econômico-político dos capitais, ao mesmo tempo em que tem esse processo de quebra da relação comunitária, de solidariedade, de luta, inclusive, que traz o risco, né, inclusive, de modificar completamente as formas como a gente pensa, né, a relação de organização dos trabalhadores face ao seu trabalho, né, face às escolas, às instituições educacionais. Então, já encaminhando para o final, esse procedimento, né, que eu tentei me aproximar logicamente aqui com vocês, até conversando com o Hel, pedir seu conselho, né, quando você estava na Unicamp, porque eu estava pensando na análise genealógica da finança, ou análise cartográfica, o mapeamento da finança, né, e o Gel me deu algumas dicas, né, para não ser confundido com os métodos Foucaultianos, né, de talvez chamá-lo, né, de análise cartográfica da financiarização na educação ou da financiarização em outros setores, né. E aí eu queria, só para finalizar, né, mostrar como é que os procedimentos que estão envolvidos no método, além das referências teóricas, metodológicas que eu trouxe anteriormente, né. Em termos de procedimentos, embora eles vão ser diferentes para cada objeto, porque os métodos têm que ser plásticos o suficiente para que a gente possa organizar eles em função dos objetos e não fazer o contrário, né, impor sobre os objetos determinados procedimentos. Eles envolvem, né, uma coleta dos documentos, que pode ser feito tanto pela conexão nos sistemas de API das bolsas de valores ou de bancos de dados compostos pelos governos, porque como a Tatiana falou, né, aqui, em todas as praças financeiras do mundo, as empresas listadas em bolsas de valores, elas são obrigadas pelas suas legislações nacionais a depositar em um órgão regulador os seus documentos. No caso da Arco Educação, que é o caso daquele artigo e que eu estou apresentando aqui como um exemplo, os documentos dela são depositados na SEC, Security Exchange Commission, nos Estados Unidos, porque ela é listada na Nasdaq, embora ela só opere no mercado brasileiro.
Então, a SEC ela tem uma base de dados que é inclusive amigável, então não é necessário conectar numa API, não precisa de programação para fazer a baixa dos documentos. A gente consegue baixar eles, inclusive manualmente, se for o caso. E os documentos são muito semelhantes àqueles que a Tatiana trouxe aqui sobre a Bolsa de Valores do Brasil, em que os documentos são depositados na Comissão de Valores Mobiliários. Esses documentos, então, a gente seleciona as informações deles, né, são centenas. A gente precisa selecionar as informações que são relevantes de cada um deles. No meu caso, né, de estudos, são as operações de compra e venda de capitais. E isso resulta para a gente a composição de um banco de dados, né? Então a gente faz um banco de dados com todas as informações que são relevantes extraídas dos documentos. E no caso da Arco foram 1.219 entradas no banco de dados de informações relevantes tiradas dos documentos. E a gente trata esse banco de dados. É possível tratar ele manualmente. Eu prefiro, é difícil de fazer isso analiticamente, fazer manualmente, mas a gente tem algumas ferramentas disponíveis em código aberto, como por exemplo a linguagem R, que permite a gente limpar o banco de dados e dar um tratamento estatístico para ele. E disso resulta um banco de dados que pode ser lido em qualquer leitor de planilha de texto, enfim, e pode ser daí analisado pelo pesquisador, né? E nesse procedimento, no caso da Arco, isso permitiu identificar quais foram os 230 fundos de investimentos que fizeram colocações relevantes de capital durante todo o período em que ela está listada na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Isso, do meu ponto de vista, é relevante porque tem uma parte da literatura acadêmica, principalmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que tem trabalhado com a análise da financiarização num sentido fotográfico do termo. Então a gente olha naquela data, por exemplo, no dia 19 de abril, quais são os fundos de investimentos que são proprietários dessa empresa. Então a gente faz uma fotografia dessa situação e analisa ela, né? O problema dessa análise é que ela não permite a gente verificar os processos justamente mais estratégicos dos bancos e fundos de investimentos. Como, por exemplo, quando eu tratei na tese de doutorado todas as operações que aconteceram nos 4 principais grupos listados na Bolsa de Valores no Brasil, foi possível identificar uma série de ações de organização do mercado, conforme o tipo de faculdade ou universidade que era comprada, que direcionava essa universidade para uma tipologia da sua ação capitalista. Se ela era uma instituição que estava sendo transacionada para que tivesse um choque de gestão e depois ela vendida por um valor maior, uma atividade de private equity, ou se ela era uma instituição de ensino que estava sendo comprada por um valor estratégico que o fundo identifica de acordo com uma estratégia que inclusive concorre com outros fundos. O que eu quero chegar com isso? Que tem uma série heurística de ações desses capitais no nível dos bancos e fundos de investimentos que é profundamente violenta em termos concorrenciais entre si, inclusive. Então, o que eu quero evitar, né, um alerta metodológico, é que os bancos e fundos de investimentos, embora eles estejam cooperando dentro do processo de financiarização, eles não têm todos a mesma estratégia e eles não são homogêneos entre si. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu consegui identificar é que algumas dessas instituições, como a Cogna, que é a maior, e a Estácio de Sá, que é a segunda maior holding de ensino superior no Brasil, as duas eram detidas pelos mesmos grandes fundos de investimentos. Então, aparentemente, elas são concorrentes, mas os fundos de investimentos, que inclusive têm capital suficiente para dominar o conselho de administração das companhias, não. Eles são os mesmos. E eles estão em cooperação contra outros fundos de investimentos que estão tentando operar em outras companhias. Isso explica alguns processos que para essa análise não são relevantes, mas porque alguns grupos de ensino superior, oligopólios, né, estão mais próximos de um governo como o governo Lula,
e outros grupos estão mais próximos de um governo como Bolsonaro e Temer, logo depois do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, tem uma série de complexidade das ações, inclusive fraudes, né, dos sistemas de defesa da concentração econômica, que os fundos têm como operar, porque a legislação atual sequer alcança conceitualmente esse tipo de transações. Então, a concentração, por exemplo, o Tribunal Administrativo, né, de Defesa Econômica no Brasil, que é um tribunal de organização do poder oligopólico, né, e que tem congêneres em todos os países capitalistas desenvolvidos no mundo, o sistema conceitual dele foi feito para analisar a concentração no nível da empresa e não no nível dos fundos e bancos de investimentos. Isso permite aos bancos e os fundos de investimentos fazerem transações entre empresas que eles detêm, sem perder a composição total do capital deles, mas forjando uma operação de desconcentração de capital. Isso não é novo, não é uma novidade no capitalismo, isso acontece em indústrias como indústria petrolífera, energia, água, saneamento, em todas as dinâmicas industriais capitalistas, mas é importante que a gente examine justamente por isso. Tá, termino. Uma série histórica mais longa, né, e não tão fotográfica em relação aos fundos de investimentos. Então, em síntese, né, aqui isso permite traçar quais são os principais fundos, não naquele momento, mas ao longo de toda a história da corporação na indústria de ensino superior privado, né? E que são esses: Canaan Capital, General Atlantic, Capital Research Global, Dragoneer, né, que são justamente os grandes fundos de investimentos que operaram em outras empresas de ensino. E para completar o quadro, né, eu queria trazer algo que o Eli trouxe na fala dele, que eu acho importante do ponto de vista da análise cartográfica da finança, que é pensar o processo integrado. E aí, com isso, eu finalizo, né? Quer dizer, se a gente esquematiza logicamente, embora isso seja uma abstração, né, a realidade é muito mais complexa do que esse esquema sequer tenta traçar. A gente tem a organização do sistema de liquidez, a organização do sistema de crédito através dos bancos, fundos de investimentos, os investidores institucionais, as colocações de capitais que eles fazem em relação, né, à valorização do valor, o capital operacional, aquele que de fato vai organizar a produção. E a gente tem um sistema complementar que está integrado com todas essas empresas, que são os aparelhos privados de hegemonia. É um conceito de inspiração gramsciana, né? Às vezes há confusão, o Gramsci não utilizou aparelhos privados de hegemonia em nenhum momento na obra dele, né? Mas é um conceito que foi formulado pela Christine Buch-Guklisman, francesa, que procura retratar um conjunto de instituições, organizações, associações, inclusive sindicatos, principalmente sindicatos patronais, os sindicatos de industriais, que todo o tempo procuram produzir um consenso social de justificação da atividade ou da expansão da atividade capitalista, ao mesmo tempo em que procura convencer socialmente o conjunto da sociedade de que os interesses dessas corporações, desses grupos, dos capitais que estão ali envolvidos, são os interesses ou coincidem com os interesses de toda a sociedade, né? Qualquer coisa, depois posso voltar nessa questão nas perguntas, né? Porque a gente tem vários exemplos, né, disso no ensino, na educação brasileira. Obrigado, desculpe passar do tempo.